Prepare-se para uma jornada grandiosa através dos horrores da Segunda Guerra Mundial e testemunhe a incrível bravura do Brasil diante do caos. Olá, eu sou Ricardo Reimann e é uma honra tê-lo aqui conosco. Imagine um mundo envolto em chamas, onde ditadores cruéis governam com punho de ferro e heróis anônimos disputavam corajosamente uma batalha pela liberdade. Essa é a história impressionante da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em 1939, quando a Europa mergulhou em um pesadelo terrível. A Alemanha nazista, liderada pelo infame Hitler, invadiu a Polônia, espalhando terror por todo o continente. Naquela época, o Brasil vivia sob o regime de Getúlio Vargas, e sua economia girava em torno da exportação de café, algodão, açúcar, borracha e cacau. Mas o que levou o Brasil, um país distante do epicentro do conflito, a se envolver nessa batalha? Bem, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava sob o regime autoritário de Getúlio Vargas, que assumiu o poder em 1930. Inicialmente, o país adotou uma postura neutra, priorizando seus interesses econômicos e comerciais com a Alemanha, que eram de grande importância. O Brasil exportava algodão, café e cacau para a Alemanha, enquanto importava produtos manufaturados. Essa relação comercial influenciou a posição inicial de neutralidade do Brasil no conflito. No entanto, os Estados Unidos, líder dos aliados, exerceram pressão sobre o Brasil para que se juntasse à luta. O Brasil era um país estratégico, com recursos valiosos, como borracha e minérios, que os aliados necessitavam para a guerra. Em 1942, os acordos de Washington estabeleceram cotas fixas para a aquisição de produtos brasileiros pelos Estados Unidos, como borracha, cacau e algodão. Esse acordo acabou sendo extremamente vantajoso para o Brasil, em comparação com o comércio com a Alemanha. O presidente brasileiro, Getúlio Vargas, buscava fortalecer sua posição interna e se distanciou do regime nazista, que se tornava cada vez mais impopular. O fortalecimento dos laços comerciais com os Estados Unidos e o afastamento das relações com a Alemanha despertaram a ira dos nazistas. Assim, a neutralidade do Brasil, que já não era tão neutra assim, foi abalada em 1942, quando submarinos alemães, em represália, afundaram navios mercantes brasileiros, tirando a vida de dezenas de pessoas. Esses ataques aceleraram a chama da indignação no coração do povo brasileiro e de seu governo. Em resposta, o presidente Getúlio Vargas declarou guerra aos países do eixo em agosto de 1942, alinhando o Brasil às nações aliadas, ao lado de potências como os Estados Unidos, França e Reino Unido. A entrada do Brasil na guerra trouxe impactos significativos. Economicamente, o país se beneficiou do estreitamento das relações comerciais com os aliados, especialmente com os Estados Unidos, que investiram na infraestrutura brasileira, incluindo a construção de bases militares. Além disso, a contribuição militar do Brasil gerou reconhecimento internacional, consolidando sua posição como um ator relevante no cenário global. A participação na guerra despertou um fervoroso sentimento nacionalista dentro do país. No ímpeto dessa comoção, foi formada a Força Expedicionária Brasileira, FEB, composta por cerca de 25 mil soldados, verdadeiros heróis. A FEB foi enviada para lutar ao lado dos aliados na Europa, especialmente na Itália, entre 1944 e 1945, enfrentando uma série de desafios em sua incursão no conflito. Os soldados brasileiros enfrentaram dificuldades consideráveis. Tiveram pouco tempo para se preparar e treinar antes de serem enviados para o combate, além de lidar com a falta de experiência em guerra moderna e o uso de equipamentos obsoletos, que se tornaram obstáculos quase que intransponíveis. Apesar desses desafios, os brasileiros se mostraram corajosos e determinados. Eles participaram de importantes batalhas, como a Batalha de Monte Castelo, onde enfrentaram as forças alemãs em condições extremamente difíceis. A Força Expedicionária Brasileira também foi responsável por libertar a cidade de Fornovo de Taro, em uma ação que ficou conhecida como a Batalha de Fornovo. As contribuições do Brasil na Segunda Guerra Mundial não se limitaram apenas à Força Expedicionária Brasileira.
O país também forneceu apoio logístico aos aliados, como a disponibilização de bases aéreas para aeronáuticos dos Estados Unidos, que realizavam missões de patrulha e escolta no Atlântico Sul. No âmbito diplomático, o Brasil participou da Conferência de São Francisco em 1945, que resultou na criação das Nações Unidas. O país desempenhou um papel importante nas negociações para a formação da organização internacional e ajudou a moldar os princípios e as diretrizes que a guiariam. A Segunda Guerra Mundial teve um impacto duradouro no Brasil. A participação no conflito contribuiu para a consolidação da democracia no país e para o fortalecimento de suas instituições. Além disso, a experiência da guerra trouxe mudanças sociais e econômicas significativas, como a industrialização acelerada e a migração de pessoas do campo para as cidades. A história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é um testemunho da coragem e do sacrifício de seus soldados e da determinação de seu povo em defender a liberdade e os valores democráticos. É uma história que merece ser lembrada e celebrada.